it's going to be another hot one out there, folks, with a high of 92. Woo, get your sunscreen on. Thanks, Diane. In local news, a drug bust last night, carried out by Detective Tyler Burke, claimed the life of George Fremont, a man with alleged links to organized crime. This was the conclusion to an ongoing investigation headed up by Detective Burke that was part of a major crackdown on the distribution of illegal narcotics in the area. In a press conference, Police Chief Kepler praised his department for their swift action on right now. Bad bitches to the flow right now. Damn girl, just to turn up. So hot in here, got to burn up. High fashion, yo fashion. Them guys turn raggedy. The girls are then raggedy. Can't copy your actions. You smashing and flashing. They just simply rehashing. Y'all ready to walk? Y'all ready to walk? I know just what you like. I know your appetite. I'm here to feed you right, right. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Sobre o título de cidadão de honra de Paris, que foi concedido ao Lula, dizendo que é um gesto de apoio da cidade a líderes perseguidos pelo Estado. Até hoje, só 17 pessoas haviam sido homenageadas, como Mandela, a indiana Talisman Nasrin e o Raoni. E os parisienses também pedem Lula livre ou Liberté por Lula. E aí? Bom, obviamente não é um gesto de Paris, mas sim da elite política de Paris, e vamos lembrar, né, que a democracia não é aquele regime que garante que os melhores cheguem ao poder, mas que os piores não fiquem lá para sempre, né? Inclusive a fala, né, do vereador, por assim dizer, né, que você trouxe para a gente, Vini, mostra a importância da manutenção do Lula como hóspede, né, da suíte presidencial lá na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba para a composição dessa narrativa Lula livre, que permite esse tipo de pataquada, né? Vamos lembrar que a esquerda é um fenômeno global, eles são extremamente articulados, especialmente na grande mídia. Agora, eu recomendo a essas autoridades parisienses, que, ao que tudo indica, né, são grandes admiradoras do nosso ex-presidente corrupto, que atribuam a ele a gestão da restauração da Catedral de Notre Dame, né? O presidente Lula, Vini, e todos os seus correligionários, eles têm larga expertise aí na gestão de fundos bilionários para grandes obras públicas, né? Só ver como foram as obras da Copa, as obras das Olimpíadas. Notre Dame, pelo que eu vi aqui, conta com uma verba de 3,5 bilhões de reais para sua reconstrução. E o ex-presidente Lula é um cara muito bem relacionado, tem influência sobre as maiores empreiteiras do Brasil, tem alguns empreiteiros que estão até soltos, né? Podem fazer essa viagem. Seria muito legal ver as autoridades parisienses deixando todo esse dinheiro na mão do Lula e dos seus asseclas para eles verem o que acontece. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? I have a lot of questions. Number one, how dare you? 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 Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Então, vamos falar com o bacharel aqui, pô, porque como é que fica isso? Você trabalhou na Câmara lá, você teve uma experiência ali com políticos na Câmara, essa Câmara é de São Paulo, né, que a gente viu aí a fala da deputada, né? Vereadora ou deputada? Desculpa. Deputada, e só ressaltando que ela disse que os deputados, segundo ela, não teriam nenhuma solidariedade com as vidas humanas, e ela recitou o poema para tocar o coração dos colegas. A parte a consideração por alguns de acusá-la de mau gosto, enfim, ali, tal, ali a plenária, ali, esse púlpito, não tem a prerrogativa
primordial da liberdade de se expressar, Caio? Como é que é isso? Ainda que não tivesse, né? Na verdade, essa pauta não é sobre a Câmara, é sobre a Assembleia Legislativa. Eu já peço licença aí, ouvinte da PAN, pela grosseria, né, da linguagem e de fato, usar esse microfone para comentar sobre a Isa Pena não vale a pena. Então, eu serei bem breve na proporção que a pauta merece, né? Eu falei a pauta e não a puta do poema. Ninguém melhor que o próprio indivíduo, né, para definir e moldar seu caráter e seu comportamento a partir daquilo que ele ou ela admira. Se a deputada ela se identifica aí com esses versos, eu defendo a sua liberdade de exprimir essa verdade a plenos pulmões e sem consequências jurídicas, né, Edgar, respondendo a sua pergunta, né? As palavras ofensivas ou palavras que ofendem a hipersensibilidade alheia, elas não devem constituir quebra de decoro. Não sei exatamente qual é o regimento da casa, mas se esse for o caso, se palavrões estiverem vetados, eu sugiro que esse entendimento seja modernizado, porque o problema na política não é falar palavrão, o problema na política é fazer sacanagem no gabinete e votar absurdos no plenário. E isso, sem dúvida, a deputada faz essa última parte. Já está definido esse, então, é mais do que nunca, ainda mais com essa fala dele que vem endossar já o que foi dito pelo próprio presidente ali, pelo menos demonstrado. E aí, mais algum destaque, além dos que o Vini falou? O que você diria a respeito da entrevista, Caio? Na verdade, eu queria tecer meu comentário sobre um ponto muito específico, né? Eu falo muito aqui de política, de narrativas, e aqui é uma rara oportunidade da gente tratar da realidade concreta. O nosso chefe de jornalismo, Felipe Moura Brasil, ele não podia ter aberto essa entrevista com uma pergunta melhor. E a pergunta foi, por que os crimes caem em todo o país? Talvez a pergunta tenha até surpreendido alguns ouvintes que não têm essa sensação, mas vamos lembrar que sensação é algo subjetivo, inclusive pode ser manipulado. É diferente... Aliás, uma pergunta motivada pela própria pergunta. Ah, não, porra, mano! Ah, vai tomar no cu, mano! Ai, mano, vai tomar no cu, mano! Caralho, mano! Pô, tava mal feliz, mano! Estragou todo o meu dia nessa porra! Vai tomar no cu, mano! Caralho, nossa, mas me dá um ódio grande, mano! É um ódio, sei lá, não sei explicar. Do ministro Sérgio Moro para ele mesmo, né? Dizendo que os índices caíram, ele adivinha por quê, né? Ele fez essa pergunta. Sim, e o Twitter, Moura, né? Brasil abriu a série de perguntas com o Augusto e com o Zé Maria em cima dessa própria pergunta do próprio Sérgio Moro. Exato, e faz todo sentido. Afinal de contas, só nos homicídios dolosos, né, os assassinatos, né, no popular, a queda foi de 22%. Isso representa 7.109 vidas poupadas. Eu não vou arredondar esse número porque cada vida conta. E é importante lembrar que essas vidas poupadas, elas incluem, sem se limitar, né, as assim chamadas minorias, a juventude negra das periferias, as mulheres vítimas de feminicídio, os LGBTs vítimas de crime de ódio e por aí vai. E esse número ele é muito mais significativo se a gente considerar que de 2017 para 2018 já houve uma queda de 10,4% nos homicídios. Né? O que a gente verificou nesse mesmo período é que a letalidade policial, né, apresentou uma alta de 20%. Tá? Então a relação que se estabelece, mais uma vez eu vou pontuar isso aqui de forma cristalina, independentemente de qualquer juízo de valor, é que quanto mais criminosos morrem em confrontos diretos com as forças de segurança, menos pessoas morrem em geral. Isso está se cristalizando estatisticamente. Só recapitulando alguns dados oficiais então, 2016, o último ano da Dilma no poder, foram 61.619 homicídios, à época mais um recorde do lulopetismo. Pulando para 2018, que é o último ano do governo Temer, a gente tem 57.341 homicídios. Portanto, uma queda de 4.278 mortes, ou aproximadamente 7%. Certo? Isso em relação a 2016. E agora, em 2019, né, apurando os números dos primeiros 7 meses, a gente tem que foram assassinadas no Brasil, infelizmente ainda, 24.400 pessoas. Só que, se a gente projeta essa média para o ano todo, a gente tem 41.800 assassinatos
certo? Para acontecerem no Brasil no ano de 2019. E aqui eu vou fazer um esforço para olhar a metade cheia do copo. Isso representaria uma queda de nada menos que 32%, vamos arredondar aqui, 1/3 de homicídios do lulopetismo para o Moro bolsonarismo. E mais, se a gente vai no número de 2019, a gente pega o dado de janeiro, 3.900 mortes. Já no dado de julho, 3.100 mortes. A gente está falando de 790 mortes a menos, ou uma queda durante o próprio governo Bolsonaro de 20%. Então, esse viés ele é muito importante. Agora, é muito provável que o ouvinte, até esse momento, desconhecesse, as minúcias desses números que são fundamentais e que são auspiciosos para compreender a realidade à nossa volta. O que chega para você, ouvinte, é a exceção, não é a regra. É a morte da Ágata pelas mãos da polícia, é o fuzilamento de um trabalhador pelo exército. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, porque o Brasil é muito mais amplo que o enquadramento da Globo News. Agora, voltando à pergunta, por que os crimes caem em todo o país? Qual foi a resposta do nosso ministro, que eu chamo assim, sem medo, de ministro herói? Ele diz o seguinte: de certo modo, a queda foi homogênea entre as diferentes regiões do Brasil, o que dá ao índice um denominador federal, certo? O que o governo federal efetivamente fez? Isolamento das lideranças criminosas. O caso emblemático foi a transferência de mais de 20 líderes criminosos do PCC em atuação conjunta com a Justiça e com o Executivo paulistas, Você teve recorde de apreensão de drogas e patrulha de fronteira. Isso gera enormes prejuízos ao crime organizado, e o recorde de sequestro de bens de criminosos. Vamos lembrar que o Sérgio Moro quer criar aqui no Brasil a figura do confisco alargado de bens do criminoso. Portanto, quando o cara é condenado, você vai atrás do patrimônio dele, e se não houver origem lícita, é facultado ao Estado tomar esse patrimônio para si, para o interesse público. O outro ponto que o Sérgio Moro fala, esse sim mais simbólico, é a mudança de discurso e o fim de uma política de acomodação e resignação ao crime, perante o crime. Eu presenciei, nos estúdios, a vergonha pública do senhor Raul Jungmann, ex-ministro extraordinário da Segurança Pública do governo Temer, ao ser entrevistado no Jornal da Manhã, advogando o relaxamento ou abrandamento de prisões e a soltura de bandidos para combater a superlotação carcerária. E o Sérgio, voltando aí ao atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ao final ele indica, sem certeza, mas com razão, que essa queda na criminalidade é sem precedentes desde a redemocratização. Bem a frase que o Vini trouxe para a gente, o jogo mudou. Então, ouvinte, muito cuidado, tem aí uma nova classe de analistas políticos e de gestão pública, são os céticos eventuais. Eles atribuem as melhoras ao acaso, certo? Eles duvidam das relações de causa e efeito que eles aplicam em tantas outras circunstâncias. E junto com os militantes disfarçados, fazem parecer que você vive num caos inédito, quando de fato você nunca teve tão seguro em relação à própria vida aqui no Brasil. And niggas always got a hot cap.